era uma criança que eu vivia na biblioteca, sozinha eu ia quando eu era criança, sabe? Então sempre gostei muito de ler, explorar outros mundos. Só que assim, eu não sabia muito o que eu queria ser. Não tinha nenhuma perspectiva com a arte, não. Eu nem sabia que esse era um caminho possível. Eu não conhecia nenhum artista plástico, não conhecia nenhum grafiteiro. E isso tudo foi vindo com o tempo, assim, depois que eu tinha 18 anos já. Eu era muito criativa, isso eu era mesmo, assim. E aí que eu achava que eu ia fazer publicidade, então, né, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu falei, não, eu vou fazer publicidade, vou fazer comercial. E aí eu fui fazer um curso técnico de publicidade. Aí nesse curso eu percebi que não era esse o meu caminho, porque é um caminho muito de competição, é legal, dá pra você colocar sua criatividade, criar coisas incríveis, mas tem uma lógica diferente da que eu gostaria, então, da que eu gostaria de trabalhar, né? Nesse curso eu também já fui caminhando mais para as artes. Comecei a desenhar e me interessar por fotografia, por programas de edição. Então aí eu comecei a estudar arte quando eu tinha 18 anos. E estudando arte eu conheci grafiteiros. Eu vi que era o tipo de arte visual que eu achava que tinha mais a ver comigo, com a minha realidade, com o meu contexto social e tudo mais. Eu nunca tive costume de visitar museu, galeria, nada disso. Então, as artes visuais, por um lado, eu tinha um distanciamento muito grande, mas o grafite era muito próximo, né? Então, até chegar no grafite foram várias tentativas e erros. Eu já pensei em estudar letras, em ser professora, mas aí agora eu cheguei num lugar que eu acho que eu gosto, assim, eu gosto muito, que é o que me sacode, assim, é o que mexe comigo. Então, inicialmente, a minha mãe, ela sempre me disse que eu era criativa, que eu tinha que trabalhar com algo que fosse grandioso. A minha mãe, ela aposta muito em mim, né? A minha mãe, ela me incentiva muito. Já o meu pai, não muito, assim. Quando aconteceu essa coisa de ser artista, já foi uma coisa que não tinha mais volta, entendeu? Então, eles aceitaram, porque eu já estava longe, porque eles viram que eu já estava envolvida, já estava fazendo acontecer, e então eles aceitaram, né? Através do YouTube, eu fiquei assistindo videoaulas para o Enem e fiquei estudando sozinha, em casa mesmo. E aí fiz o Enem de novo. E aí, quando abriu, né, as opções das universidades públicas, eu entrei, aí eu vi Manaus, eu achei legal, Universidade Federal do Amazonas, pesquisei, vi a foto da UFAM, muito linda, assim, a foto aérea. Eu falei, é esse lugar que eu quero conhecer. Eu não conhecia ainda a região norte, então eu tinha essa curiosidade de conhecer a cultura daqui, né, Brasil e tudo mais. E aí eu decidi vir para cá. Então foi com esse intuito mais de conhecer a cultura daqui, mais de conhecer Manaus, o Amazonas, do que propriamente estudar. Mas estudar também era um motivo para que a minha família não ficasse brava comigo, né? De eu estar saindo assim de São Paulo. Então aí eu vim para estudar. É muito diferente, é como se eu estivesse em outro país, assim, é tudo diferente. As pessoas, o jeito das pessoas, o modo de se vestir, o clima, a culinária, é tudo diferente do que de São Paulo, mas eu me adaptei porque eu gostei, eu amei, né? Então, esse amor fez ser possível, esse amor fez com que eu me adaptasse muito rápido a Manaus, até ao calor. As pessoas reclamam, eu não vou dizer que eu não reclamo, às vezes eu reclamo também, mas eu acho bom demais, eu amo Manaus.
comecei a desenhar, desde sempre eu quis representar um tipo de mulher, que era o tipo de mulher que eu via na realidade. Queria representar a minha realidade, as coisas que eu conhecia, que eu via. Então, a mulher que é dentro de um padrão de beleza, que a gente chama, né, padrão de beleza da nossa sociedade atual, a mulher capa de revista, a mulher que é a atriz principal da novela, entendeu? Então, esse tipo de mulher eu não conhecia, não, na minha vida real. Então, eu achava muito estranho, porque ao mesmo tempo eu via as outras mulheres quererem seguir esse padrão de mulher que não existe, né? Uma mulher que tem uma cintura super fina. Eu lembro que teve uma época que eu ouvi notícias de mulheres que estavam tirando costela, ossos para ficar com a cintura mais fina. E a chapinha, que desde eu passei a minha adolescência toda alisando o meu cabelo, né? Então também teve uma época que eu fiz mechas loiras. Então eu queria também, por muito tempo, eu quis atingir um padrão de beleza igual. Eu acho que a gente acaba ficando meio quase escrava dessa coisa, né? Para isso que existem os milhões de marcas de creme, plástica, enfim, é toda uma indústria, né? Então eu queria representar as mulheres reais, as mulheres que eu via. E isso já é poderoso, né? Porque elas não são representadas. Eu procuro ilustrações, artes de sereia e a maioria que eu encontro é uma mulher que é uma beleza inatingível, né? As mulheres querem se ver, né? Elas querem sentir que eu também sou uma Mulher Maravilha, né? Tipo assim, imagina se a Mulher Maravilha fosse uma mulher normal, porque fica parecendo que pra mulher o auge da coisa boa da vida dela é se ela for muito bonita dentro de um padrão, né? É a melhor coisa que uma mulher pode ser é bonita, né? Então, é muita onda isso daí, mano, porque a gente vê muita mulher enlouquecida com isso, as coisas do Big Brother, Pânico na TV, todas essas coisas vão alimentando expectativas não só na gente de querer ser assim, mas nos outros, né? Então, tipo, se você emagrece, as pessoas, nossa, parabéns, nossa, agora sim, né? Nossa, se cuidou, né? Então, isso não é normal, gente. Isso é uma expectativa irreal. Então, é muito legal a gente enaltecer as características da mulher enquanto ser humano, que ela seja um ser humano legal, sabe? Um ser humano poderoso. Tenha poder de transformar o local onde ela está. E são tantas qualidades que um ser humano pode ter, por que a gente vai ficar só no superficial, né? Só na superfície? Então, se a Mulher Maravilha fosse uma mulher que ela faz várias coisas incríveis, não só seja bonita, é muito mais legal, né? Olha, atualmente é até o contrário, como as pessoas estão vendo que as mulheres estão, maioria na universidade, se destacando nos seus cargos, estão correndo atrás. Hoje em dia está tendo uma visibilidade na questão da mulher no grafite também. Então, eu não posso dizer que hoje em dia eu sofro preconceito por ser mulher no grafite. Acho que isso não rola mais, entendeu? Não hoje em dia que eu já tenho um trabalho assim que as pessoas gostam, né? Acho que talvez mais quando as pessoas não gostam, as mulheres que picham, as mulheres que fazem trabalhos na rua, que as pessoas não veem, elas falam assim, ah, vai lavar uma louça, eu já ouvi isso enquanto eu estava fazendo uma pintura, vai lavar louça, vai fazer outra coisa e tal. Então isso rola, as pessoas se preocuparem de uma mulher estar na rua, correndo risco, pra que isso, né? Então as pessoas não entendem, mas aí tudo isso é um processo de evolução, acho, do pensamento da sociedade, né? Então hoje em dia eles já veem mulheres que fazem trabalhos legais e aí eles já vão atrás, olha, você não quer fazer uma exposição aqui,
você não quer participar desse programa, entendeu? Então eu acho que hoje em dia o fato de eu ser mulher até me dá um destaque diferente, né? Tem muitos homens que têm trabalhos incríveis e aí às vezes as pessoas querem conversar comigo porque elas querem saber o ponto de vista da mulher, né, nessa situação. Bom, eu sempre procuro passar mensagens na minha arte, né? Então, cada grafite que eu faço, cada mínima coisa que eu boto na rua, por mais simples que seja, pode ser só um símbolo, só uma coisa muito simples, todos eles eu penso antes de fazer e eu penso que mensagem que eu quero passar. Então, eu sempre tento passar uma mensagem de positividade, de poder, realmente de empoderamento, porque eu acho que quanto mais a gente se sentir poderosa, mais isso vai se refletir na nossa vida, entendeu? Tem gente que vai achar que grafite só é arte quando ele é feito bonito, quando é realista, quando são animais, quando é uma pintura que agrada a ele. E que, por exemplo, uma pichação que ele vê por aí não é arte. E que às vezes tem o bombe, né, que é o grafite, quando a pessoa faz o nome dela, a letra do nome dela. Tem gente que vai achar que isso também não é arte. Então, pra mim é tudo uma coisa só, sabia? O grafite, pra mim, pichação é grafite. Pra mim, todas essas intervenções que a gente vê por aí é grafite, assim, quando é na rua e faz parte do movimento, entendeu? Então, eu acho que ainda é uma discussão muito grande na sociedade, porque será que só o que é belo é que é arte? Então, a temática amazônica tem me ganhado cada vez mais, né, por causa do meu contato com a natureza aqui e com as populações indígenas e com a população manauara, com os caboclos. E me influencia sim, eu acho que isso está cada vez mais presente no meu trabalho, porque o que eu observo é isso, né? Então, um artista, ele também parte do que ele observa, né? Então, as plantas que eu boto agora no meu trabalho são... Eu já fiz trabalhos com retratando o Guaraná, um povo Yanomami, então vem me influenciando cada vez mais. É inevitável, né, a gente não fazer essa comparação São Paulo-Manaus, porque eu sou de São Paulo e tenho essa vivência lá e agora eu vivo aqui e eu optei por ficar aqui, né? E eu acho que o grafite ele é mais aceito e bem visto aqui, sim. Porque também por causa do governo que está fazendo também uma parceria muito boa, assim, muito interessante com a gente que faz grafite. E isso já modifica muito a estrutura, né? A gente consegue ver grafites de grande nível, né? Porque a estrutura, o material, quem forneceu foi a prefeitura. Então, eu acho que essa evolução no pensamento da sociedade em Manaus, de estar vendo que o grafite é uma coisa boa, que o grafite é uma coisa produtiva, que é bonito, que melhora a cidade. É uma coisa recente e que tem a ver sim com os viadutos, que causou um grande impacto na população, né? Senhora Sereia foi um personagem que eu criei junto com a Karina Castro, que é uma poeta, que é minha parceira. A gente assina a nossa parceria como Selenitas. Então, a gente criou esse personagem dessa parceria que já existe desde 2011, 2012 mais ou menos. E a gente queria encontrar representatividade, representações de mulheres que tivesse a ver com as fases da lua. Aí a Senhora Sereia seria a lua minguante, entendeu?
a lua quando ela já tá minguando assim, então a gente pensou, então uma senhora, uma velhinha. E aí a gente teve essa ideia da sereia porque a gente sempre gostou de natureza, de misturar, criar essa relação homem e natureza, né? E a sereia ela é uma mistura de um ser humano com um outro tipo de ser, né? É um símbolo também de poder, né? A sereia, encantadora, ela é a rainha das águas, dos mares. Só que essa ideia foi levando a gente pela mão. Essa ideia, um dia a gente teve ela era um rascunho num pedaço de papel. E no tempo seguinte, ela já era meu personagem do grafite. Eu trabalho agora, eu desdobro só esse personagem praticamente. O que virou a minha característica, que as pessoas sabem que fui eu, é a sereia, né? Então é muito louco, porque a sereia encantou a gente. Cara, eu tenho grandes pessoas que me inspiraram assim, tanto de pessoas que eu não conheço, que eu só acompanho o trabalho, quanto amigos, entendeu? Então, por exemplo, o Mundano é um grafiteiro de São Paulo, que ele esteve em Manaus com um projeto chamado Pimp My Carroça, que ele grafita as carroças dos catadores de papelão e ele criou um projeto enorme, que vários grafiteiros pelo Brasil inteiro fazem isso, entendeu? Então é muito transformador e eu sempre vi os grafites dele lá em São Paulo. Eu me inspiro muito nele, assim, eu acho muito legal essa coisa, essa preocupação com a sociedade, né? Porque a gente não pode só olhar para o nosso umbigo, né? Fazer arte só para a gente mesmo, a gente tem que pensar na sociedade que a gente vive, no nosso contexto. Agora, aqui em Manaus, nossa, eu me inspiro muito no Raiz, meu amigão, e no Árabe. E também tem uma mina que, desde que eu cheguei, também duas minas que desde que eu cheguei em Manaus, eu piro no trampo delas, é a Izzy, que foi a primeira mina que grafitou comigo aqui em Manaus, e a Rose, que também é da minha crew, faço parte de uma crew que chama Golden Girls Crew. Crew é uma equipe de grafite ou de coisas do hip hop, elementos do hip hop. Então a gente tem essa crew só de mulheres e a Rose faz parte dela. Então ela me ensinou a questão da importância da qualidade, do técnica, sabe? O grafite para mim, ele representa como se fosse assim o meu caminho, sabe? Eu sinto que é uma missão mesmo que eu tenho. Então eu me sinto como se eu tivesse chamada, assim, eu vou e faço o grafite, que é uma coisa que eu amo, eu sinto muito prazer em fazer e que ao mesmo tempo eu vejo que é uma coisa que faz bem para as pessoas, porque colore a cidade, porque acrescenta arte à cidade, né? E as pessoas se sentem representadas. É muito bacana tudo que o grafite tem, tudo que o grafite trouxe para minha vida, né? Muito fantástico, assim, a repercussão do trabalho. Então, o grafite para mim é o meu caminho, assim, eu sou uma apaixonada.